Pessoal, 29ª questão do projeto de 50 questões de arquivologia até a prova de escrivão da PF. Nós vamos falar um pouquinho de duas funções arquivísticas aqui nessa questão, da função aquisição e da função classificação. Vamos lá para a nossa questão? A função aquisição de documentos, pessoal, está relacionada diretamente com a função classificação, pois a aquisição resulta do processo classificatório. Para você entender essa questão, você tem que saber o que é aquisição e você tem que saber o que é classificação para saber se uma resulta da outra, tudo bem? Para saber se a aquisição resulta do processo classificatório. Pessoal, duas funções arquivísticas aí, né, das nossas 7 funções, e a função aquisição, vamos falar dela primeiro, ela faz referência às formas de entrada dos documentos no arquivo. Então, se o documento é recebido na minha instituição, né, se uma outra instituição enviou um documento para a minha instituição para que alguma atividade, alguma demanda pudesse ser desenvolvida aí, a recepção é uma forma de aquisição, porque o documento chegou no meu arquivo, né, no meu conjunto documental ali, naquele fundo documental, através do recebimento. A criação, né, ou a produção, né, que é o ato dos servidores, dos trabalhadores, né, daquela instituição, produzirem seus próprios documentos e processos, também é uma das formas de entrada dos documentos. Então, a criação ou a produção faz parte, né, da aquisição. A transferência, pessoal, que é a passagem dos documentos do arquivo corrente para o arquivo intermediário, também é uma forma de aquisição, porque os documentos estão saindo do meu arquivo corrente e indo para o meu arquivo intermediário. Então, a transferência, né, é um modo pelo qual os documentos estão chegando ali no meu arquivo. Então, transferência, aquisição. O recolhimento é a mesma forma, né? O recolhimento é a passagem dos documentos para o arquivo permanente. Se os documentos estão chegando no arquivo permanente, a forma de chegada, que é o recolhimento, também é uma forma de aquisição. Se documentos são doados, doação é uma forma de aquisição? Doação é uma forma de aquisição. Então, faz parte da função arquivística aquisição, tudo bem? Então, quando falar em aquisição, pessoal, lembra de formas de entrada, tudo bem? Formas de entrada. E professora, beleza, entendi. E a classificação? Pessoal, a classificação é o ato de analisar o documento, identificar qual função ou atividade aquele documento faz referência e a partir daí, do que foi identificado, a gente vai lá no plano de classificação da instituição e fala, ó, esse documento aqui é um contrato, ele está fazendo referência a essa pactuação aqui da minha instituição. Então, ele vai entrar aqui, ó, nessa classe aqui de termos, ajustes, contratos e convênios. Então, é esse código aqui. Então, é essa análise. Eu leio o documento, identifico a qual função ou atividade ele faz referência, vou lá no plano de classificação e vejo em que classe eu posso encaixá-lo ali. Essa classe vai me dar um número. O número é que me importa, porque o número, pessoal, aliado à classe, né, que eu escolhi, e aliado à tabela de temporalidade, vai me dizer por quanto tempo cada documento deve ficar em cada fase do ciclo documental. Por quanto tempo ele vai ficar no arquivo corrente, intermediário, se ele vai ser recolhido ou não, se ele vai ser eliminado, em que momento ele vai ser eliminado. Isso tudo só acontece porque eu identifiquei aquele código, tudo bem? Então, essa é a classificação de documentos. Então, pessoal, quando ele fala que a função aquisição está relacionada com a função classificação, o que você acha? Tem alguma coisa a ver a forma de entrada dos documentos e a classificação? Não, pessoal, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A aquisição é somente a delimitação de como aquele documento chegou ali no fundo arquivístico. E a classificação é um processo de análise, né, para a identificação de um código. Então, quando ele fala que a aquisição resulta do processo classificatório, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem aí uma questão errada, porque não há essa relação entre a aquisição e a classificação dos documentos, não, viu? Tanto em relação à aquisição para classificação, quanto em relação à classificação para aquisição. Nenhum resulta do outro, tudo bem? A gente tem uma questãozinha incorreta. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima questão. Tá acabando, hein?